iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico. Hoje o bate-papo é sobre direito previdenciário, um dos ramos do direito público e tem como objetivo o estudo e a regulamentação da Seguridade Social. Se você quer saber se uma pessoa que já está aposentada, se ela ainda assim ela tem o direito de receber pensão por morte, saber sobre a revisão da vida toda, eu te convido a permanecer aqui comigo e com a doutora Stephanie Maidana, que está aqui em nossos estúdios, que vai falar para nós sobre esse ramo do direito tão importante. Tudo bem, doutora Stephanie? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada, Val. Muito obrigada pela oportunidade. Primeiramente, queria agradecer a você, né, por estar dando essa oportunidade, estar levando um pouco mais a sociedade, a população, para conhecer mais o direito previdenciário. E é um dos ramos muito importantes, né? Sim. Na vida de todos nós, né? Sim, essencial, né? As pessoas terem conhecimento do direito previdenciário. Porque eu falo o seguinte, né? Se a pessoa não chegou ainda no momento da aposentadoria, de requerer, ela vai chegar. Vai chegar um dia, dela, né? Vai chegar uma hora. Vai chegar uma hora. E as pessoas acham que sempre vai demorar, costumam não se preocupar, mas quando chega a hora, aí ela quer correr tudo atrás. E é importante ter esse conhecimento antecipado, né? De quais são os seus direitos, como que a gente consegue se programar. E outros institutos aí do direito previdenciário. E ainda mais que está passando tão rápido. Está tudo tão acelerado, né? Quando você fala, poxa, já estou com tantos anos, já passou tanto. Está tudo muito acelerado, Muito acelerado. Verdade. Nós estamos até conversando isso há pouco tempo, está demais. Nós já daqui a 2 meses nós estamos no meio do ano. Sim. Então, quando a gente vê, está no momento, né, de requerer. Está tudo correndo muito rápido. Isso, a aposentadoria, né? Isso. E agora a internet também, né, facilita a população, as pessoas a estar levando um conhecimento, né? Tá buscando conhecimento através da internet. Então, mas doutora Stephanie, antes da gente começar o nosso assunto principal, né, que é sobre o direito previdenciário, quero que você fale um pouco quem é a Stephanie Maidana. Sim, meu nome é Stephanie Maidana, eu sou daqui de Campo Grande, me formei em Direito pela Uniderp e atuo no ramo previdenciário há quase 11 anos. Me formei na Uniderp e sou especializada em Direito Previdenciário pela Enfoque. Como que foi a escolha do ramo? Eu me apaixonei pelo ramo do direito previdenciário, né? Eu costumo dizer que o advogado previdenciário, ele é um instrumento de efetivação social. Nós fazemos um trabalho social, que levamos à população, tiramos aquele cidadão marginalizado, né, que está à margem da sociedade, que está sofrendo algum contingente social e trazemos novamente a dignidade para essa pessoa e muitas vezes para a própria família, né? Porque o benefício previdenciário, muitas famílias dependem essencialmente do benefício previdenciário para sobreviver. Então, eu costumo dizer que nós somos instrumentos social. Isso mesmo. Mas como foi assim? Você tem alguém na família? Como você escolheu a profissão de advogada? Foi inspirada, veio assim uma inspiração familiar? No começo eu iniciei a faculdade e logo a gente tem aquela pretensão do concurso público, que é quase que estabelecido, né? Quase que majoritário, que as pessoas pretendem o concurso público por causa da estabilidade e enfim. Mas após me formar, eu me deparei com um mundo muito amplo, né? E assim, é natural que após a gente se forma e acaba ficando um pouco indeciso no que vai seguir, né? E aí eu comecei a estudar para concurso, logo que eu me formei já passei na OAB, e eu comecei a estudar para concurso, estudei uns 2 anos, estudava e advogava também. E até que chegou um momento definitivo em que eu decidi abrir o escritório por conta própria. E nisso eu comecei a realmente investir na carreira na advocacia. E os primeiros clientes que foram surgindo foram os clientes previdenciários. Deixa eu te perguntar se você, quando abriu o teu escritório, você chegou a atuar
em outras áreas? Sim, quando eu fiz a OAB, eu fiz na área trabalhista, né? Quando a gente Quando prestou você fez aquela o prova, curso, a aquela prova da segunda OAB. prova, eu fiz pensando na área trabalhista, até mesmo porque eu fiz o estágio no Ministério Público do Trabalho. Então, a gente vai sempre querendo seguir aquele ramo que você tem uma certa experiência, né? E eu atuei em alguns casos trabalhistas, outros cíveis, família, até criminal. Mas você chegou a atuar na criminal? Eu peguei alguns casos criminais. A minha primeira audiência foi criminal. Olha só! Mas quando eu abri o escritório, eu decidi definitivamente investir na advocacia. Os primeiros clientes que eu fui trazendo para o escritório foi os clientes previdenciários. E foi surgindo aquele novo nicho, né? Um novo mundo para mim, porque eu não tinha muito conhecimento na área previdenciária. Era um mundo um pouco desconhecido para mim. E na grade, na faculdade, não era uma área obrigatória, né? Então, eu acabei não tendo também essa área. A gente vê muito assim, bem rápido, né? Isso, o direito é bem rápido, dentro da é bem faculdade. superficial e que estava ali dentro do direito do trabalho, que era mais focado na época que eu me formei. E eu fui estudando letra da lei. Eu via que tinham poucos advogados que atuavam na área previdenciária. Quando eu comentava, que eram especialistas naquela área, quando eu comentava que eu estava atuando na área previdenciária, vinha um certo receio dos colegas, né? Mas como que você atua na área previdenciária e como que você atua no administrativo e no judicial? Se no administrativo basta a pessoa estar indo na agência do INSS. Mas as pessoas me questionavam e o próprio advogado, o próprio colega me questionava: como que você atua? Eu acho que deve estar errado você atuar na área previdenciária, no administrativo. Mas eu sempre tive aquela questão assim de empreendedorismo. Como que eu vou negar para o meu cliente que chega aqui no meu escritório e não sabe como dar entrada no INSS, se eu posso captar esse cliente desde dessa área administrativa, né? E depois, se for o caso, ingressamos judicial. Como que eu vou desprezá-lo, deixá-lo aquém? Eu não poderia fazer isso. Então, eu sempre trabalhei desde o administrativo até o jurídico, até o judicial, no caso, para obter o benefício do cliente. Eu sempre quase que assim lutei contra a maioria, porque a maioria me criticava no sentido assim: como que você vai trabalhar administrativo e cobrar daquele cliente quando obter o êxito do benefício, se ele poderia estar indo na agência previdenciária e obter aquele benefício? Mas a experiência disse que eu estava... hoje eu digo que realmente eu estava certa, né? Então, ainda bem que eu segui o que eu estava sentindo, o que eu entendia que era o melhor, tanto para mim quanto para o meu cliente. Mas, Stephanie, não é regra, mas na maioria das vezes o INSS ele nega, né? Muitas vezes eu vejo administrativamente, não é? Sim, muitas vezes eu vejo que é falta de conhecimento do próprio segurado ou falta de orientação do servidor. Quando antes da pandemia o segurado ia na agência e solicitava o benefício para o servidor analisava ali os documentos e poderia muito bem orientá-lo, mas não existia essa orientação, né? Raros os servidores que orientavam: você tem que fazer dessa forma, né? Então, muitas vezes, por isso que sempre foi importante, e ainda agora muito mais importante, o advogado ser procurado pelo cidadão para uma boa orientação. Mas eu vejo muitas vezes que o indeferimento ele decorre da falta de conhecimento da população. Assim, fala para nós, principalmente para as pessoas leigas que estão nos assistindo, o que vem a ser a Seguridade Social? A Seguridade Social ele é um sistema que engloba a Previdência Social, que é um sistema contributivo, quando o contribuinte obrigatório, que são os empregados, aqueles que prestam serviço, o profissional liberal, o empresário, ele tem
a obrigatoriedade de contribuir para a Previdência. E parte do custeio da Previdência Social parte dessas contribuições obrigatórias. E tem também a assistência social. O que é assistência social? O próprio nome já diz. É quando é para proteger a sociedade, aqueles menos favorecidos, aquelas pessoas que não contribuíram para o INSS, mas estão sofrendo algum contingente social, ou pela idade, ou em razão da idade, alguma deficiência, que são aqueles benefícios assistenciais LOAS. A pessoa não contribuiu ou tem um número pequeno de contribuição e ele vai ter direito e acesso ao benefício assistencial LOAS. Muitas pessoas se perguntam como que uma pessoa que nunca contribuiu para o sistema vai ter direito ao benefício LOAS. Mas é uma assistência que é devido ao cidadão e é um dever do Estado para proteger aquele cidadão. Muitas vezes não é que aquela pessoa nunca trabalhou, não é que aquela dona de casa ou a empregada doméstica nunca trabalhou. Muitas vezes ela trabalhou a vida inteira, mas por falta de orientação, ela nunca exigiu que fosse registrada, ou antes de 1990, que não eram exigidas contribuições, o empregador não era obrigado a contribuir antes para de 1990. Isso, não era obrigado a contribuir para o INSS, ele contratava um empregado doméstico e ele não era obrigado a verter contribuições. Então, muitas vezes, não é porque a pessoa ela nunca contribuiu para o sistema, ela vai ter direito. Na verdade, ela contribuiu de forma indireta, porque ela trabalhou, ela prestou serviço, mas por uma falta de conhecimento, ou a falta até mesmo de fiscalização do Estado, que nunca fiscalizou essas contribuições, hoje o Estado ele deve pagar esse benefício ao sistema, né? No caso, à população, nesse à caso, sociedade. Entra, por exemplo, a pessoa desempregada, e ela tem o direito de auxílio-doença? Neste caso, é o benefício da Previdência Social. Todos aqueles que contribuem para o INSS, o contribuinte obrigatório, no caso, ele terá direito a um prêmio quando ele sofrer algum contingente social, ou por uma doença, ou por um acidente comum, um acidente de trabalho, ou até mesmo quando ele vir atingir a idade mínima para a aposentadoria e o tempo de contribuição necessário para acessar aquela aposentadoria. Então, aquele empregado, desculpa a pergunta, você me perguntou se o desempregado ele tem direito ao auxílio-doença. Ele vai ter direito, mesmo estando desempregado e não estando contribuindo para o INSS naquele momento, quando ele estiver gozando do período de graça. Mesmo que ele não tenha contribuído, vamos dizer que ele não tenha contribuído no passado. Se ele não contribuir no passado, ele não tem direito a benefícios previdenciários. Somente aquele que está... a assistência social, ela é um direito daquele que já atingiu a idade de 65 anos de idade, seja homem ou mulher, ou para aquele que é deficiente, tem uma deficiência física ou mental por mais de 2 anos e que não tenha renda suficiente, o grupo familiar onde ele convive, ele terá sim direito ao benefício. Se a família ela tiver uma renda superior a um salário, 2 salários, dependendo da quantidade do grupo familiar, não terá direito ao benefício. Então, a assistência social é apenas para aqueles que, além de ter uma deficiência ou a idade de 65 anos, mas tem que ser uma pessoa, um grupo familiar de baixa renda. Tá? Agora, aquele desempregado, o desempregado é aquele que já foi empregado em algum momento e que ele saiu do emprego, né? Está desempregado naquele momento, e então ele pode estar gozando do período de graça, que supõe-se que quando ele estava empregado havia contribuições, porque são contribuições obrigatórias, o empregador paga, assim como o empregado paga uma parcela, né, dessa contribuição, e a rescisão do contrato, ele garante aí, após as contribuições, 12 meses após a última contribuição, esse período de graça. Então, durante esse período de graça, se ele sofrer algum contingente, alguma doença, ele for acometido
ou um acidente comum ou um acidente de trabalho, ele terá direito ao benefício auxílio-doença. Esse período de graça, ele é em regra de 12 meses após a última contribuição, podendo prorrogar por até 36 meses. E o que depende do quê para ter essa prorrogação? Essa prorrogação depende. Se ele já contribuiu por mais de 10 anos, ele poderá prorrogar por mais tempo esse período de graça. Entendi. E antes da reforma da Previdência, né? Se não me engano, a mulher aposentava com 60 anos. Como é que está? Isso. A reforma da Previdência alterou principalmente a questão dos salários, benefícios da pensão por morte, da aposentadoria por tempo de contribuição, que foi extinta, sendo que a aposentadoria por tempo de contribuição, aqueles que tinham direito a essa aposentadoria próximo ali à entrada em vigor da reforma, ela entrou na regra de transição, que pode continuar sendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que ela atinja aqueles requisitos. A aposentadoria por idade, a alteração que houve foi a idade da mulher, de 60 anos passou para 62 anos de idade. Sendo que, para toda mudança previdenciária, há a regra de transição. E, neste momento, nós estamos ainda na regra de transição em 2022. A reforma é de 2019, então, a partir de 2020, acrescentaria 6 meses a idade da mulher, sendo que em 2019 era 60 anos, a partir de 2020 acrescentou mais 6 meses, passou de 60 anos e 6 meses, 2021, e agora em 2022 estamos, exigir-se no mínimo 61 anos de idade e 6 meses de idade, mais 15 anos de contribuição. O ano que vem, 2022... Ainda vai continuar ano que vem? Ano que estabiliza. 2023 é o último. 2023 é o último. Que maravilha, né? Senão, eu ia ficar aqui explicando. Verdade. E como é que está esse negócio de fim da prova de vida? Como é? A prova de vida recentemente foi anunciado a extinção dessa necessidade da prova de vida, que é um grande avanço, né, para o sistema, pois com a pandemia e o fechamento dos bancos, fechamento das agências do INSS, houve grandes problemas com essa prova de vida, que suspenderam diversos benefícios. Mesmo a pessoa estando viva, ela não conseguia comprovar essa situação e suspendia os benefícios, causando vários transtornos para os segurados. Com a pandemia, suspendeu-se provisoriamente a necessidade da prova de vida e agora me parece que definitivamente não vai ser mais exigida essa prova de vida. O que me parece é que o INSS vai buscar informações dessa prova de vida, vai haver um cruzamento de dados nos sistemas públicos, nos órgãos públicos, pelo SUS, por exemplo, as consultas médicas, o sistema atualizado, vai ser uma forma de comprovar que a pessoa continua viva e com direito ao benefício. É um avanço. É um grande avanço. Um grande avanço. Sim. E muito tem se falado, né, sobre a revisão da vida toda. Como que está em relação à revisão da vida toda? Essa revisão da vida toda está dando trabalho. Recentemente houve a aprovação definitiva da revisão da vida toda, sendo que houve a suspensão dessa votação. Então, vai voltar tudo novamente à votação da revisão da vida toda, que me parece até uma questão até mais política do que social. Né? Então porque isso não está na prática, tá? Não, ainda não foi aplicado na prática por causa dessa suspensão do voto, né? Então, vai ser retornado para a votação presencial. Mas e quem vai ter direito dessa revisão? A revisão da vida toda é para aquelas pessoas que contribuíram, ganhavam muito mais antes de 94. Então, aquelas pessoas que eram empregadas, funcionárias, né, de bancos, por exemplo, elas ganhavam mais antes de 94, por exemplo. E com o cálculo, houve uma reforma aí em meados dos anos 90, que o INSS passou a calcular os benefícios
referente às contribuições efetivadas após 94. Certo. Então, todas as aposentadorias é feita com base nas contribuições pós 94. E essa revisão da vida toda quer garantir ao aposentado o direito a inserir as contribuições anteriores a 94 para fazer um novo cálculo, no caso, a revisão desse benefício, somando-se e, então, aumentando o seu salário-benefício. E o segurado, ele vai ter direito desde que ele esteja aposentado há menos de 10 anos. Há menos de 10 anos. Há menos de 10 anos. Então, por exemplo, você que contribuía mais antes de 1994, é importante estar buscando um advogado, um profissional, para já estar ingressando com essa ação da revisão da vida toda. Embora ainda não tenha uma decisão definitiva, o direito, me parece que ele existe de fato, porque é claro que toda a contribuição deve ser calculada dentro da sua aposentadoria. Mas ainda aguardamos uma decisão do Supremo. De qualquer forma, o segurado ele vai precisar de um advogado. De qualquer forma, é só judicialmente que ele vai conseguir essa revisão da vida toda. Então, no escritório, a gente já está dando entrada, mesmo que está aguardando uma decisão definitiva. A gente já está ingressando com essas ações de revisão da vida toda. A gente ingressa e fica suspenso todos os processos até a decisão final aí dessa revisão. Doutora Stephanie, a pessoa ela deu entrada no pedido da aposentadoria dela, ela já pode parar de pagar o INSS? Se ela já tiver cumprido todos os requisitos, ela já pode, sim, parar de contribuir. Se for, por exemplo, um contribuinte individual que contribui todo mês com aquelas guias, e se já estiver completo os requisitos necessários, que, por exemplo, para a aposentadoria por idade, a carência mínima são de 15 anos. Se já estiver completo e ela paga somente com referente a um salário mínimo, ela já pode, sim, cessar essas contribuições, porque a continuidade dessas contribuições não vai aumentar o salário-benefício dela. Salvo se ela contribuir mais que o salário mínimo, pode ser que, se ela continuar contribuindo, dependendo do salário, pode aumentar aí o salário-benefício dela. E aí existe aquele novo instituto, né, que a gente tem utilizado muito, que é a reafirmação da DER, quando o segurado, se caso ele não ainda estiver completado os requisitos mínimos na data da entrada do requerimento, ele pode pleitear a reafirmação da DER para que seja aquelas contribuições, aquele período pós entrada do requerimento, seja computado no seu benefício. É demorado, né, doutora Stephanie, esse pedido, né? Está demorando muito. Eu venho recebendo muitas reclamações. É muito penoso para nós. Os seus clientes, eles ficam te ligando? É extremamente penoso. É a parte mais penosa que nós, advogados previdenciários, estamos sofrendo, né? E só que, de outro lado, a gente tem que ver o lado do cliente, do segurado, que a única esperança que ele tem é você e o benefício previdenciário. Então, a gente tem que realmente ter um pouco de paciência nesse lado, mas é bem desgastante, não é fácil. Realmente que seja. Essa parte é extremamente desgastante. Uma pessoa já está aposentada e, mesmo assim, ela tem direito à pensão por morte? Sim, havia uma possibilidade na reforma que houve uma proposta de que não poderia ser mais cumulada a aposentadoria com a pensão por morte, mas essa proposta não passou, continuando a possibilidade de cumular a aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, enfim, qualquer aposentadoria, mais a pensão por morte. Aí vai depender a única regra que mudou é a acumulação dos valores. Dependendo do valor, vai ser estabilizado um patamar dos valores desses benefícios. Não vai poder acumular integralmente, dependendo do valor de cada benefício. Sim. E quem é MEI consegue aposentar com um valor acima do salário mínimo? Em regra, a MEI, que é aquela alíquota reduzida que se paga, ela é para a aposentadoria por idade com o salário mínimo. Caso a pessoa que pagou a vida inteira a MEI tenha pretensão de se aposentar
com um valor maior, ela deve procurar o advogado ou o próprio a agência do INSS para tentar aumentar esse valor, ou seja, contribuir a fazer as contribuições complementares. Aí vai ser gerada uma guia para ele fazer o recolhimento das contribuições complementares para aumentar esse benefício e aí ter acesso a um outro benefício. Deve chegar essas perguntas para você que eu vou te fazer agora lá no seu dia a dia, Sim. né? Faltam 3 anos para a pessoa aposentar, ela chega lá e fala, doutor, eu quero adiantar, quero pagar os 3 anos e me dar entrada na minha aposentadoria, isso é possível? Nós já fizemos isso efetivamente no escritório, eu mesmo já orientei dessa forma e tivemos êxito antes do novo decreto. A gente orientava, se faltava pouco tempo, a gente orientava a efetivar o pagamento dessas contribuições retroativas e logo a gente já dava entrada numa aposentadoria por idade, por exemplo. Com o novo decreto, o INSS tem um novo entendimento e estamos judicializando essas ações. Esses requerimentos nós estamos judicializando, então está dependendo aí do entendimento judiciário para determinar essas contribuições retroativas. Em regra, hoje, qual é o entendimento? Os recolhimentos retroativos elas devem ser precedidas de uma contribuição em dia. Sendo que as contribuições retroativas, elas devem estar dentro do período de graça. Ela deve estar segurada referente àquelas competências efetivadas. Se a pessoa não estiver segurada naquele período referente àquele período que ela contribuiu, não será computado. Então é um entendimento bem complexo, né? E demanda aí realmente algum conhecimento e algumas ações, alguns requerimentos nós estamos judicializando. E o planejamento previdenciário, ele é importante na vida do cidadão? Sim, é uma demanda que nós estamos recebendo muito, né, que está muito em alta, o planejamento previdenciário. É muito importante, principalmente para aqueles as pessoas que faltam aí 4, 5 anos para se aposentar, é importante fazer esse planejamento, porque existe a possibilidade de você procurar um advogado especialista e fazer uma análise complexa dos benefícios que você vai ter direito, e especialmente criando margem de aumentar este benefício, esse salário-benefício. E isso é muito importante, porque muitas vezes você está querendo se aposentar e acaba se aposentando com um valor muito menor do que teria direito. Então, o planejamento previdenciário ele serve exatamente para aumentar o seu salário-benefício e estabelecer qual o melhor momento para você se aposentar. Entendi. Houve umas mudanças, né, nas aposentadoria dos professores para o ano de 2022? Sim, com a reforma da Previdência houve uma mudança e realmente a questão da aposentadoria do professor foi bem impactada, pois antes da reforma exigia-se apenas as contribuições da carência mínima de 25 anos. Com a reforma foi implantada a idade mínima do professor. E isso impactou muito as aposentadorias do professor. As professoras que estavam prestes a se aposentar, ele vai poder ingressar com pedido de benefício através das regras de transições estabelecidas. Mas, de qualquer forma, foi bem impactante. Nós temos alguns casos no escritório e a gente fica buscando contribuições, onde que ela contribuiu, que eu preciso que ela tenha complementado essas contribuições antes da reforma. Mesmo que a gente ingresse posterior, se ela completou essas contribuições antes da reforma, ela consegue se aposentar sem a exigência, por exemplo, da idade mínima. A gente tentando driblar essas situações, porque realmente vai ser bem impactante para o professor. Que existe um desgaste muito grande do professor da atividade escolar, né? Existe um desgaste muito grande e essa aposentadoria do professor é uma espécie de aposentadoria especial para beneficiar aquele que está exposto a alguns desgastes até psíquicos, né?
Com a reforma foi estabelecida a idade mínima de 57 anos para a mulher e 60 anos de idade para o homem. 57 anos para a mulher. Isso. E com 25 anos de contribuição mínima. Olha, é aquele caso da pessoa que ela recebe, tá, a pensão por morte. Se ela casar novamente, ela perde esse benefício? Isso é uma pergunta muito frequente. E às vezes eu respondo, a pessoa não confia. Qual que é a resposta? Eu falo, pode casar. Pode casar. Ela, não vou casar. Tranquilamente, pode casar. Ela diz, não vou casar, eu vou pensar. Eu vou ficar na união estável. Que é melhor. Então pode casar. Pode casar tranquilamente. O que não pode é acumular pensões. Se vários maridos falecer, você não pode acumular a pensão. Né? Você pode só ter uma pensão. Sim, ela já está recebendo, eu estou falando ela, mas pode ser ele também. Pode ser ele também. Está recebendo a pensão por morte, vem, contrai um novo casamento. Esse segundo, se vier a falecer, ela pode optar, mas acumular não. De repente, do mesmo mais. Exatamente. Uhum. E a pessoa que trabalha no exterior, ela consegue trazer os períodos para o Brasil? Sim, dependendo do acordo que o Brasil tiver com esse país. Tem que ter um acordo. Tem que ter um acordo entre os países. Aí pode trazer esse período, né, trabalhado no exterior para o Brasil para computar no tempo de contribuição para se aposentar. Entendi. Tem Você alguns sabe países. Se o Japão tem? Sim, o Japão, Portugal, tem alguns países que o Brasil tem acordo. O Japão tem apenas 10 anos, é recente o acordo, não faz muito tempo, porque a gente sabe que, pelo menos aqui no estado, né, existe um grande contingente de japoneses e muitas pessoas assim, saem daqui. Só 10 anos? Há 10 anos, desde 2012 apenas esse acordo. Nossa, pouco tempo, né? Porque já há muito tempo que a gente há muito tempo a gente nós sabemos que tem muitos brasileiros, principalmente campo-grandense, né, que estão lá. Exatamente. Verdade. Você disse que no caso, né, de pensão por morte não pode acumular, mas existe algum benefício que pode ser acumulado? Aposentadorias com pensões ou pensões de regimes diferentes. Nós temos um caso, inclusive, no escritório, que foi possível acumular 3 pensões de regimes diversos: regime geral, regime próprio do Estado e regime próprio da Prefeitura. Então, é possível acumular pensões desde que seja regime diferente. E aposentadorias com pensões, o único benefício que não é possível acumulação é o benefício assistencial LOAS, que ele é incabível qualquer tipo de acumulação de benefícios, já que o benefício é assistencial, né? No caso da pessoa que vive em união estável, quais são os documentos necessários para ela poder requerer a pensão por morte? Basicamente, nós fazemos ingresso da ação judicial com o reconhecimento da união estável pós-mortem. Basicamente é exigido documentos pessoais, comprovantes de residência no nome do falecido e no nome da companheira, para identificar o mesmo endereço, fotografias, certidões de nascimento de filhos em comuns e testemunhas, que são fundamentais. A prova testemunial é fundamental. Ainda é fundamental. E me fala uma outra coisa. A pensão por morte, ela já pode ser requerida no cartório extrajudicial? Existe essa possibilidade, mas na prática eu vejo que ainda não está acontecendo. Não está acontecendo? Entendi. Porque... Sim, ainda não vejo muita. Mas vai ser um grande avanço, né? Sim. É um grande avanço para que a população tenha acesso aos benefícios de forma mais prática, principalmente que tudo agora está digitalizado. O segurado não tem mais aquela autonomia de estar indo na agência do INSS requerer o seu benefício. Então, acaba tendo uma dificuldade, os segurados, as pessoas mais humildes, com dificuldade de ter acesso à internet, os idosos. Então, existe uma certa dificuldade com essa digitalização dos requerimentos administrativos no INSS. Assim, por exemplo, o CRAS também dá entrada em alguns benefícios. O CRAS, que é o Sistema de Saúde, de Assistência Social nos bairros, as assistências sociais também estão dando entrada em alguns benefícios
previdenciários ou assistenciais auxiliando o cidadão. E a pessoa que quer aposentar, qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer? É procurar um advogado previdenciário? Qual que é o primeiro passo? É importante procurar um advogado previdenciário para pelo menos orientar, para ele saber em que momento ele vai se aposentar, se ele já está na hora de se aposentar ou se ele já passou da hora de se aposentar. Esses dias eu atendi uma cliente que eu acho que fazia 5 anos que ela foi requerer um benefício do INSS e foi indeferido. Ela foi embora para casa e alguém orientou a ela que ela devia continuar contribuindo. Peraí, ela requereu o benefício no INSS. Foi negado. E neste momento, quando foi negado, alguém orientou ela que ela deveria continuar contribuindo. Certo. Só assim ela ia conseguir um benefício. Se passaram 5 anos. Passaram 5 anos, ela veio no meu escritório. Quando eu verifiquei, eu falei assim, como que a senhora esperou 5 anos para ingressar na justiça? Porque quando foi indeferida, ela já tinha todos os requisitos. A única diferença é que ela contribuía como um contribuinte individual de baixa renda, que é aquela contribuição dona de casa, que existe uma alíquota reduzida, que aquela pessoa de baixa renda pode estar contribuindo. Ela deve comprovar que é baixa renda através do NIS ou do cadastro único, mas essas contribuições devem ser reconhecidas pelo INSS. E o que tinha ocorrido é que as contribuições não foram reconhecidas pelo INSS. Ela tinha os 15 anos de contribuição, entretanto, as contribuições vertidas como baixa renda, a alíquota reduzida, dona de casa, o INSS simplesmente não reconheceu, como é muito comum, infelizmente. Então, a gente tem que judicializar essas ações e não continuar contribuindo. E aqueles 5 anos que ela contribuiu, ela perdeu? Ela basicamente perdeu, salvo se ingressar com pedido de restituição das contribuições. Mas eu achei assim, meu Deus, como que você ficou 5 anos? Ela falou assim, e eu só vim aqui porque insistiram muito, senão ele ia continuar contribuindo. A importância de levar, né, essas informações para a população, né? Sim, é muito importante. Porque o direito previdenciário, o mais difícil é que todo mundo palpita, né? Existe o vizinho, existe a televisão, existe o INSS, a internet, o juízo. Cada um tem um entendimento diverso. Mas é importante chegar num consenso, procure um advogado e que ele, com certeza, ele vai te orientar da melhor forma possível. E o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência e como ela funciona? A aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência é uma aposentadoria que o deficiente ele está ingresso no mercado de trabalho, ele tem condições de trabalhar, de exercer uma atividade laboral, mas ele pode ser beneficiado com o tempo reduzido, porque ele tem uma dificuldade de acessibilidade, então ele vai ser beneficiado com o tempo reduzido e a idade reduzida. Também é uma aposentadoria recente que está beneficiando muitas pessoas que não são totalmente incapazes, mas têm uma pequena deficiência e que pode estar inserida no mercado de trabalho. E o que é aposentadoria híbrida? A aposentadoria híbrida é aquela aposentadoria que é computado o tempo de contribuição direto, que é aquela contribuição urbana em que há contribuição direta, e com o tempo de contribuição rural. O que seria esse tempo de contribuição rural? É aquele período rural que a pessoa trabalhou numa economia familiar dentro de uma propriedade, de uma pequena propriedade, exerceu atividade rural com a família, e que esse tempo deve ser somado ao tempo de contribuição urbano, principalmente aqui no estado, que existem muitas famílias alocadas em propriedades rurais ou até mesmo em assentamentos. Esses períodos que essa família está alocada ali no assentamento ou desenvolvendo alguma atividade rural dentro de uma propriedade com a família, desde que não tenha empregados, mas que desenvolve a atividade rural como plantação para consumo próprio ou para uma venda nas feiras ou uma venda de casa em casa, esse período que ela trabalhou exercendo essa atividade rural deve ser somada ao tempo de contribuição urbano, e aí sim ela teria direito à aposentadoria híbrida, por idade no caso. Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, então vem aí a pergunta do milhão.
Como aposentar de forma rápida e segura? Pergunta de 1 milhão, hein? De forma rápida e segura. Como aposentar? O rápido é um pouquinho mais difícil, né, nesse cenário atual que nós estamos. É muito importante, sempre quando o cliente chega no meu escritório, eu já falo a real situação que a gente se encontra. Filas enormes nos análises dos benefícios no INSS. Antigamente, nós ingressávamos com uma ação no INSS, com um pedido, no máximo, era 30 dias o resultado desse benefício. Hoje, nós temos aí benefícios saindo o resultado e aí faz 1 ano que está parado. Então, desde 2021. Então, assim, a rapidez é um pouco mais difícil, principalmente por causa desses enfrentamentos, dessas demoras no INSS. E o judiciário também é um outro procedimento também, infelizmente demorado, mas a forma mais segura eu te garanto, que é procurando um advogado especialista na área previdenciária. Com certeza, verdade. Essa é a forma mais segura que, ao menos, mesmo que não seja o momento certo para você se aposentar, ao menos ele vai te orientar para você ficar mais seguro da possibilidade quando é o melhor momento para você se aposentar. E não contribuir aí 5 anos, né, sem ter necessidade. 5 anos perdidos. Né? 5 anos perdidos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Stephanie? Eu só gostaria de agradecer essa oportunidade, Val, porque é essencial a gente estar levando conhecimento à população, principalmente sobre essa área previdenciária, que é realmente muito... as pessoas ficam assim ainda perdidas, né? São muitas informações, principalmente com essas reformas, e existe uma falta de credibilidade no sistema previdenciário. Doutora, como que você vai me passar uma informação, ou como que eu vou fazer um planejamento previdenciário se daqui a 1 ano pode mudar tudo? Existe a falta de credibilidade no sistema, mas o sistema previdenciário ainda é um dos mais vantajosos do mundo, o sistema previdenciário do Brasil. Ele garante benefícios previdenciários que nenhum outro país do mundo garante. É mesmo? E então, realmente, o sistema previdenciário, os benefícios previdenciários hoje, ele move cidades do interior. Benefícios previdenciários, ele move a economia de parte da economia do Brasil, porque é um benefício que é um valor formal, que muitas famílias é abastecida por esse benefício, não tem outra renda. Então, realmente, é muito importante esse conhecimento, levar um pouco de conhecimento. E essa falta de credibilidade é devido a mudanças rápidas? Decorre, infelizmente, do sistema, das legislações, entra governo, sai governo, e tudo tem a pretensão de mudar, existem as propostas, passa as reformas, e existe sempre... O grande problema é realmente a questão das alterações legislativas, por isso essa falta de credibilidade no sistema. Mas, ainda assim, é garantido o direito às regras de transição para aqueles que estavam prestes a se aposentar, é garantido a assistência social, então a gente tem que continuar acreditando. Acreditar sempre. Sempre, né? Quero agradecer. Deixa aí o seu Instagram para nós. Meu Instagram é @Stephanie Maidana. E muito obrigada pela oportunidade. E eu quero agradecer também a tua presença aqui, por você ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo para a gente bater esse papo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Prazer também te receber. Obrigada. Quando a velhice chegar, aceite-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres, se souber amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida do homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite dos anos, estes ainda reservam prazeres. Pense nisso. Até o próximo Juridicast.